Amém? Então, um dia especial hoje, um dia muito abençoado, um dia que nós celebramos a Páscoa, que é o Senhor Jesus. Mas a tradição diz que hoje é o dia do coelhinho, o dia do chocolate, é o dia, né, a gente vê aí fora nos comércios que a gente vê, que a gente passa, que a cultura atual está muito forte sobre isso, sobre o chocolate, o coelho da Páscoa. E eu fui pesquisar, né, para ver a origem aqui da onde surgiu a história do coelhinho, dos ovos de Páscoa. E eu quero trazer aqui um pouquinho para os irmãos. A tradição popular, né, como a gente bem disse aqui, os coelhinhos, essa tradição nasceu lá com os eslavos e com os pagões, né, no meados de século XVI e XVII. E lá na tradição germânica, onde nasceu essa cultura de dizer que o coelho da Páscoa, né, que se transformou logo em seguida, que foi lá que nasceu a origem, né, dessa mitologia, onde o coelho, onde uma deusa Ostara e Oestri, né, essas deusas da cultura germânica, né, vamos dizer que como se fosse um folclore ali germânico no século XVII mais ou menos. Teve um sonho e sonhou que esse coelhinho, ele teve lá os ovos de Páscoa aí, né, e seria entregue para as crianças da aldeia ali onde essa deusa do folclore dizia. Isso foi nascendo na tradição germânica e foi levada para os americanos no século XVIII. Em 1682, né, se instaurou ali com os americanos, e aí quando chega na América se espalha por todo o mundo, dizendo que nessa época, né, entre o final de março e início de abril, né, onde essa deusa teve esse sonho e tudo foi passado, dizendo que nessa época que o coelho da Páscoa que representava a Páscoa. E no século XVIII, confeiteiros franceses, né, vendo essa ideia de que o coelho saía e os ovinhos de Páscoa eram ali enfeitados, decorados, tiveram a ideia, né, de fabricar ovos de chocolate. Os primeiros ovos eram feitos naturalmente lá na cobertura. Depois, no século XVIII, com a modernidade da indústria, eles tiveram essas ideias e aí surgiu os ovos de Páscoa. Por que eu estou falando tudo isso para os irmãos aqui, né, contando essa história, essa pesquisa que eu fiz? Porque o diabo usa dessas artimanhas, né, usa dessas coisas para tentar. Ele só tenta, né, mostrar, ocultar a palavra de Deus, distrair o ser humano da palavra de Deus. Mas ele só tenta porque ele é um derrotado, né? Então, é assim no Natal, com o velho, né, o velhinho Noel. É assim com muitas outras coisas. O diabo usa dessas coisinhas. Não estou querendo dizer também que é errado a gente falar do coelho, comprar chocolate para as nossas crianças. Não é isso. Longe disso. Mas a mensagem da cruz, o evangelho, a Páscoa tem que estar acima disso. Nós temos que ensinar para os nossos filhos, mostrar à luz das Escrituras a verdadeira origem da Páscoa. E outra tradição também que diz bem forte, que acompanha, veio acompanhando ao longo dos séculos, sobre comer carne na Sexta-feira Santa e tudo mais, muito comuns entre os católicos, forma de jejum e penitência no período da Quaresma, né, os 40 dias representados, eles fazem muito isso, na forma de se encontrar ali com o sacrifício de Jesus, né, se unir na aflição dele. Nós não encontramos isso nas Escrituras, vale, né, a pena a gente frisar aqui, que as Escrituras não dizem nada sobre a gente não comer, se abster de determinados alimentos, ou fazer um jejum por um tempo assim, né, de número de dias. Claro, nós temos que fazer o jejum, isso tem que ser natural. Mas a
Páscoa, a verdadeira Páscoa para nós cristãos, é o que está no nosso interior. É o meditar de Cristo, crendo de que Ele morreu e ressuscitou dos mortos para nos dar vida. Porque nós estávamos perdidos, estávamos em trevas. E o Senhor Jesus se entregou naquela cruz para nos salvar. E a Páscoa tem que mexer no nosso interior. Nós temos que nos alimentar da palavra, ter isso na nossa memória de que Cristo se entregou, como a palavra vai dizer aqui, eu vou discorrer com os irmãos, como um cordeiro que se entregou, né, no nosso lugar, porque era para nós estarmos no lugar de Jesus naquela cruz, destinados, através do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas transgressões. Mas vamos lá à origem da Páscoa realmente. Como surgiu a Páscoa? A gente tem que ir para as Escrituras, para os tempos bíblicos. Em 1300, mais ou menos antes de Cristo, está relatado a saída, o êxodo. E a palavra nos diz que foi um tempo de celebração da libertação do povo hebreu do cativeiro, da opressão dos egípcios para cima do povo hebreu. E isso é narrado durante o livro de Êxodo. Eles estavam ali liderados por Moisés, e eles recebem uma instrução de que no momento da 10ª praga, os irmãos bem sabem, o Senhor vem para o povo, vai falar, não, eu vou libertar vocês. Deus levanta Moisés, mas acontecem muitas coisas, mas ele fala, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que vocês vejam o meu poder, para que vocês vejam o meu agir na vida de vocês. E a 10ª praga vem, né, as primeiras lá, o Faraó fala, não, agora vocês vão poder sair, vem as pragas, os irmãos bem sabem, né, a 9ª praga e chega a 10ª praga. E aqui diz que eles tinham que sacrificar o cordeiro, o animal, né, o cordeiro até 1 ano de idade, a ovelhinha com até 1 ano de idade, separar esse animal, matá-lo, marcar na porta dos umbrais da entrada, né, no batente, para que o cordeiro ali, quando passasse o anjo da morte, ele passasse por cima. Ele ia ver o sangue do cordeiro na frente e ia passar. Aqui surge a Páscoa, né? Nós vamos ver a palavra pechá, né? A palavra hebraica que significa passar por cima, né? Passar adiante. E é conhecida também como a festa da libertação, que é comemorado no calendário de Nisan. O calendário, justamente, você vê, eu falei aqui para os irmãos que essa tradição surgiu entre março, final de março e início de abril, a tradição dos coelhos, né, dos ovos de Páscoa. E aqui o calendário, né, da festa judaica, entre março e abril, ali a data batendo. Na primeira noite, continuando falando sobre a Páscoa judaica, na primeira noite as famílias participam de um jantar, e eles fazem a leitura do Êxodo, do livro do Êxodo, se reúnem como família, fazem essa leitura, né? Tem o nome aqui de Haggadah, leitura do texto do Êxodo, que trata da libertação, e vocês podem ver lá no capítulo 11, 12 do livro de Êxodo, até o final do capítulo 12, em Levítico também, 23, versículos 4 e 8. Mas para nós cristãos, como eu falei para os irmãos, nós celebramos, colocamos em memória a morte e ressurreição de Jesus. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Que o Senhor foi preso, julgado e condenado à morte de cruz. Mas ao terceiro dia, o Senhor vem e ressignifica essa data. O Senhor usa esse expediente da data da Páscoa judaica. Ele reúne com os discípulos para a última ceia. Era o período da festa que o povo hebreu celebrava. Isso veio, né, passando de geração para geração. E o Senhor Jesus usa desse expediente para reunir os discípulos, para reunir aqueles que ele ensinava. E o Senhor Jesus traz a luz, né, ao terceiro dia ele ressuscita e aparece, né, por muito tempo, por um período de tempo, para alguns discípulos.
Isso está registrado lá em Mateus 28, do versículo 1 ao 10, Marcos 16, Lucas 24 e João também, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Então, a Páscoa representa a vitória de Jesus sobre a morte. Aquele que venceu, que se entregou, morreu, mas ressuscitou. Ao terceiro dia ressuscitou. Então, essa é a nossa verdadeira Páscoa. Por meio do sacrifício de Jesus, que nós temos, e Paulo orienta, eu quero ler com os irmãos aqui, agora vamos para um pouco de Bíblia aqui, no contexto da nossa mensagem, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, Paulo escreve, dizendo assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui está a nossa Páscoa. Até o 8, versículo 8. A nossa Páscoa é essa. Aqui o fermento, eu esqueci de dizer para os irmãos, na tradição judaica, o fermento, eles também não comiam o fermento nessa época. Os alimentos eram produzidos e não podia ter o fermento, a orientação também de Deus para aquele povo. E aqui Paulo faz essa analogia com o pecado. Através do sacrifício de Jesus, nós estamos libertos do pecado, nós somos livres das amarras do pecado. E através do sacrifício de Jesus, esse é o verdadeiro sentido real da Páscoa. E para destacar aqui com os irmãos, eu quero trazer 3 pontos sobre essa Páscoa. O título da minha mensagem é Jesus Cristo, nossa verdadeira Páscoa. Nós devemos voltar para o Egito. O texto que eu vou ler aqui para os irmãos. Então eu quero destacar 3 tópicos. O primeiro tópico é a escravidão no Egito e a necessidade de libertação. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Que diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, aqui vai, até aqui. Então, há necessidade de uma libertação. A Páscoa, ela surge, através de um clamor do povo para que haja libertação no meio deles. Os irmãos bem sabem, bem lembram que desde lá atrás, no ano de 1750 a.C., mais ou menos, José era o administrador do Egito. E José trouxe a sua família, ele foi, no início resumindo, ele foi vendido como escravo, passou por muitas coisas, muitos propósitos, mas chegou a governador do Egito e administrou o país em 7 anos de abundância e estava agora com 7 anos de dificuldade. E Jacó morava afastado do Egito, os familiares dele estavam lá, e aí a fome chegou muito forte, eles foram até o Egito porque era o único lugar que tinha comida. Então o povo se instalou ali, o povo hebreu. Eles, resumindo a história, em 70 pessoas mais ou menos, eles começaram a morar no Egito. Eles começaram a viver ali. E o povo, com o passar do tempo, foi crescendo. Foi crescendo e o tempo foi passando. E o povo Egito, os egípcios, Faraó foi mudando de governo. E ele foi vendo o crescimento do povo hebreu e diz assim, não, agora a gente precisa fazer algo para parar esse crescimento aqui, para parar esse crescimento desse povo, eles vão se tornar muito maior que nós. Então, Faraó vem com umas cargas muito fortes para cima do povo hebreu. E aí,
povo hebreu começa a sofrer, ser escravo, cada vez mais forte. Isso fala do pecado. O pecado nos aprisiona, o pecado nos deixa presos, nos deixa sem perspectiva de reação, sem perspectiva de nada. E é assim que esse povo se encontrava. Era só açoite, sofrimento. Mas o Senhor estava vendo a luta daquele povo. O Senhor estava vendo a luta deles. Versículo 7 diz: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E assim é o Senhor também na nossa vida. Ele vê a nossa luta, Ele vê a nossa dificuldade. Nós, como os cristãos, nós aceitamos a Jesus, nós somos livres das amarras do pecado, mas a nossa luta continua. A nossa luta continua contra a carne, contra as potestades. E o Senhor Jesus, no versículo 7, como eu disse para os irmãos, Ele está de olho. Ele está vendo a luta de cada um de nós. Ele está vendo a sua luta. Ele está vendo o seu caminhar com Ele, a sua dificuldade, os momentos de opressão, muitas vezes por coisas externas, ou muitas vezes porque a gente se coloca nessa situação, mas Ele está vendo. Deus está vendo essa luta. Deus está vendo o caminhar de cada um aqui. E Ele, como a nossa Páscoa, Ele está pronto para nos libertar. O Senhor está pronto para nos libertar. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, está com o Senhor. E o Senhor também está vendo o nosso clamor, porque o povo clamou. Versículo 7 ali, a parte B. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, né? O povo ali que estava... Muitas vezes a gente tem que clamar para que o Senhor entre com provisão. Muitas vezes a gente tem que clamar para que o Senhor... É igual que nós temos clamado, nós temos orado, nós temos buscado. E o Senhor vai se mover cada vez mais, pode ter certeza. Porque nós estamos nos posicionando, e eu quero entrar aqui nesse ponto, posicionamento. O povo se posicionou em buscar ao Senhor, em buscar a libertação. E a libertação está em Deus, está em Jesus. Então, meu irmão, se posicione cada vez mais em buscar. Eu não sei a libertação que você precisa. Eu não sei a libertação, algo que te aprisiona, que te acorrenta ainda. Porque a gente tem. Nós temos, todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos algo que nos impede de ir mais além, de ir, sabe, é a coisa que nos prende. As correntes. Mas o Senhor... Ele é bom para libertar, Ele é poderoso para libertar. E Ele quer libertar cada vez mais, Ele está de olho, Ele está vendo o nosso clamor. E Ele quer posicionamento de nós cada vez mais. Assim como o povo se posicionou, errou mais à frente, mas se posicionou aqui. Nós vemos pelas Escrituras que o povo se posiciona, clama, o Senhor vem, abençoa, faz todo... aquele mover, aquele poder grandioso, mas eles se voltam para o erro. Isso faz a gente pensar ali em Hebreus, capítulo 6. Vamos para Hebreus, capítulo 6, versículos 1 ao 6. Hebreus, capítulo 6, versículos 1 ao 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se o Deus permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes de que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Então, meus irmãos,
nos posicionar e pedir: Senhor, nos liberte. Aqui o texto está falando, a gente tem que buscar cada vez mais o amadurecimento da nossa fé. Buscar um amadurecimento para que a gente não volte, se perca, esfrie, fique morno e deixe a fé de lado. Porque, como o texto diz, estão crucificando de novo o Filho de Deus. Nós vimos que o povo hebreu, ele errou um pouco lá na frente, errou um pouco mais e errou muito. Mas o Senhor quer nos libertar e que possamos crescer mais e mais em fé nele. Crescer mais e mais e sermos transformados nele. Crescermos mais e mais e sermos usados por ele. Porque a gente passa dia após dia aqui e a gente espera que algo seja realizado, só que passa por nós, passa pelas nossas atitudes, passa por aquilo que nós fazemos, nosso dia a dia. Mas o povo se posicionou, e nós vemos aqui no livro de Hebreus que o escritor diz que se a gente deixar a nossa fé, se a gente se arrependeu, o Senhor veio, libertou a gente do pecado, das amarras do pecado. Mas se a gente se perder, nós estamos colocando o Filho de Deus novamente na cruz. Não é isso. É o nosso caminho. Que possamos fazer que nem o início do versículo, avancemos para a maturidade. Avancemos para a maturidade com o Senhor. Porque o Senhor, como eu falei, Ele está vendo a nossa luta, Ele está vendo o nosso clamor. Ele quer nos libertar. Mas que nos posicionemos e busquemos amadurecimento nele. Nesse domingo de Páscoa, como eu falei, não sei qual que é ainda a luta, o que te trava, a libertação que você precisa. Mas creia no Senhor Jesus, que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para te libertar, Ele é poderoso para te fazer chegar e além. E aí nós vamos ver o versículo 8. Porque o Senhor Jesus, Deus ali fala com o povo, fala com Moisés. Ele quer primeiro te libertar. Mas também, Êxodo 3, voltando para o texto aqui. É o versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Prosperidade. O Senhor quer nos libertar, caminhar conosco e nos levar para o lugar de prosperidade. Mas isso passa por estarmos buscando um amadurecimento nele, buscarmos cada vez mais a nossa libertação, aquilo que nos aprisiona nele, e aí nós estaremos alcançando aquilo que Ele tem para nós, para as nossas vidas. Assim como diz o texto, Ele ia levar o povo para um lugar que mana leite e mel em abundância. Isso fala de prosperidade, e o Senhor não quer fazer a gente prosperar somente na área financeira, mas em todas as áreas. Em todas as áreas o Senhor quer que a gente cresça, quer que a gente seja cada vez mais liberto e usados por Ele. Amém, meus irmãos? E eu quero destacar o segundo tópico, que é o sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Em João capítulo 1, versículo 29, João capítulo 1, versículo 29, ele é apresentado no dia seguinte. João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, não é o coelhinho, não é, a criação que o homem possa fazer aí. Nada vai, as palavras do Senhor, elas se cumprem. E é o sacrifício de Jesus, é o Cordeiro que Deus providenciou
em nosso lugar, para que o pecado fosse tirado do mundo. Em Colossenses capítulo 1, vou ler também aqui com os irmãos. Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 23. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então você vê, meus irmãos, fomos separados por nossas transgressões, nossos pecados, nossa falha, mas o sangue precioso de Jesus, vertido na cruz, nos torna a nos reconciliar. Nós temos que levar isso na nossa Páscoa, no nosso dia a dia. O Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro. Assim como o povo passou, morreu, matou o cordeirinho ali para aspergir, né? Colocar ali o sangue na batente da porta na entrada. Assim é o Senhor na nossa vida com o teu precioso sangue. Nos purifica de todo pecado. Nos purifica e leva o Senhor sobre si. Não sei a dor, o sofrimento no momento, a enfermidade que você está passando, mas o Senhor está cuidando de todas as coisas. Clame pelo sangue do Senhor Jesus. Clame pelo sangue do Cordeiro na sua vida. Ele levou sobre si. E aí a gente vai para Isaías 53. É um texto muito lindo. Isaías 53, capítulo 5 ao 7. O pastor já trouxe muitas vezes para nós aqui. Eu quero ler novamente. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa reconciliação com o Pai. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Nós temos nova aliança com o Senhor, nova aliança, como nós podemos ler em 1 Pedro, capítulo 18. Eu quero ler aqui também com os irmãos, que fala sobre o Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal. 1 Pedro 18. Não, é capítulo 1, versículo 18, é isso? Escravos. Não. Vamos ver aqui. Achei. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele se entregou perfeito para nos salvar, sem pecado, sem manchas. Em 1 Coríntios, no ato da ceia, nós lemos que o sangue da nova eterna aliança está no sangue. Eu vou ler aqui para não ficar. No capítulo 11, versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue.
Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. A memória, o sangue do Cordeiro que foi entregue naquela cruz foi para nos salvar, para que possamos ter na memória sempre e guardar essa aliança, essa nova aliança que nós temos com o Senhor. Essa nova aliança você faz parte através do sangue de Jesus. Então nós temos também o acesso ao Santo dos Santos. Em Mateus capítulo 27, do versículo 50 a 51, depois de ter bradado novamente alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, nós cantamos aqui, né? E as rochas se partiram. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, no dia da expiação, depois de vários rituais de purificação. Mas quando o Senhor entrega o Espírito, o véu se rasga. Meu irmão, a gente tem que aproveitar mais e mais a presença do Senhor nas nossas vidas. A presença dEle, nós temos o acesso. Não importa onde você for buscar, mas se você clamar, se você falar com Ele, você tem um acesso ao Santo dos Santos. Você tem um acesso. Isso é muito poderoso, isso é muito grandioso. A gente só fala que o véu se rasgou, mas quando a gente vê aqui que o sacerdote só podia entrar lá, né, depois dos rituais, do dia da expiação, isso era feito uma vez no ano, uma vez, né, isso, uma vez só. Nós temos esse acesso livre hoje. Clame cada vez mais pela presença do Senhor nas nossas vidas, porque a presença do Senhor transforma, a presença do Senhor nos traz um renovo, nos traz algo que a gente não consegue explicar. É a presença do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, e eu já vou indo para o final. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. É assim que o Senhor faz na nossa vida. É assim que o Senhor faz. E o Senhor Jesus, como um cordeiro que se entregou e derramou o sangue dele para nos purificar, para nos salvar, Ele morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição fala da vitória sobre a morte, como está em 1 Coríntios. Esse é o terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos. Ressurreição e ascensão. Vamos primeiro com a ressurreição. O Senhor Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 ao 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Por meio de Cristo, por meio da vitória dele sobre a morte, sobre a ressurreição dele, nós temos vida. Então, Paulo vai dizer, eu vi o pastor trouxe esse devocional, a ressurreição de Cristo, sem ela, nossa fé seria vã, seria vazia. A nossa pregação, e trazendo essa mensagem aqui, seria vazia. Sem a ressurreição do Senhor, nada. Mas Ele ressuscitou. E como nós cantamos, e vivo está. E vivo está. 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 12 e 19, diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm.
Mais que isso, se seremos considerados as falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, somente os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A ressurreição do Senhor Jesus. E em Lucas também, 24, do versículo 5 ao 6, a palavra de Deus vai nos dizer, Lucas 24, do versículo 5 ao 6, que amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O Senhor vive e vivo está. E está sentado à direita, ele veio, fez a ressurreição, foi assunto aos céus, teve a ascensão e deu a promessa de retorno. E nós somos identificados com a morte e ressurreição de Cristo através do batismo. Então, o batismo ele é fundamental para a nossa transformação. Quando nós tivemos muitos batismos, muitos testemunhos dessa simbologia de você morrer e viver para Cristo, morrer para o mundo e viver para Cristo. E nós nos assemelhamos através da ressurreição de Jesus por meio do batismo. Quando nós entregamos nossa vida a Ele, nós somos batizados, nós descemos aquelas águas, nós somos transformados pelo Senhor, nós somos cada vez mais, nós temos uma marca que o Senhor deixa para que possamos ser transformados. E é o batismo que nos une com essa marca da ressurreição do Senhor. E, como eu disse para os irmãos, a ascensão, o Senhor ressurgiu dentre os mortos, ficou um tempo com a igreja, com os discípulos, teve um expediente com os discípulos, ensinou ainda, e eu quero, indo já para o final, ir para Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Atos, capítulo 1, é o capítulo, do versículo 9 ao 11. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado, voltará da mesma forma como o viram subir. O Senhor prometeu, e Ele cumpre na palavra dEle. Ele teve essa ascensão aos céus, mas voltará para buscar a tua igreja. Isso confirma a obediência do Filho de Deus à vontade do Pai para o plano de salvação. Ele veio aqui, cumpriu o propósito, deixou os ensinamentos, se entregou naquela cruz, ressurgiu, voltou aos céus, mas voltará. Antes de subir, Jesus realizou, está registrado em João capítulo 21, versículo 25, João diz que não dá para escrever tudo aquilo que Jesus realizou no nosso meio, mesmo até após a morte dele, do tempo que ele ficou conosco, com os discípulos, com aquele povo, ele realizou grandes prodígios, maravilhas, ensinou ainda. E aqui nós vemos que o livro de Atos, eles viram o Senhor subir de uma forma gloriosa, mas o Senhor virá de uma forma gloriosa também e levará a tua igreja. Ele derrama o Espírito Santo sobre nós, como nós vemos em João capítulo 16, versículo 7. A ressurreição e a ascensão do Senhor. João 16, 7 diz assim. 16, 7, é isso? Vamos ver. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo. E ele voltará para estabelecer o seu reino. E o último texto que eu vou ler é Mateus capítulo 24, do versículo 30 ao 31.
ele voltará para estabelecer o seu reino, porque o reino dele não é daqui. O reino está em cada um de nós. O Senhor Jesus foi perguntado pelo fariseu: onde está o reino de Deus? E o Senhor Jesus disse: o reino de Deus ele não está aparente aqui, mas ele está no meio de vocês e está em cada um de vocês. A igreja do Senhor Jesus é o reino. Mas ele vai voltar, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens no céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus, ou seja, de cada canto. O Senhor voltará para buscar a igreja dele. Então, fique com o Senhor Jesus, fique com Ele, porque Ele é a nossa Páscoa. Não é coelho, não é chocolate. Que possamos levar essa verdade aos quatro cantos da terra, porque é assim que Ele deixou para nós, para que levássemos as boas novas de que Ele é a verdadeira Páscoa. Amém?